Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro Café Filosófico Espírita, promovido pelo Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, em parceria com o Centro Espírita Nosso Lar Carlos André Luiz e o Conselho Espírita Francês. Nós vamos convidando a nossa companheira Isaldir para que faça uma prece para nós, por favor, Isaldir. Bom dia, queridos companheiros. Sejam todos bem-vindos a esta bendita casa de oração. Quando aqui entramos, já nos sentimos acolhidos pela presença de Jesus e da sua equipe espiritual. Todos nós aqui presentes trazemos em nós a vontade do aprender. Benditos sejam estes momentos que falam tão profundamente em nós. Que Jesus, nesta manhã, abra o nosso coração e a nossa mente, nos iluminando, nos elevando ao conhecimento que aqui será passado. Só temos, Senhor, que te agradecer pelos momentos que você nos proporciona. Obrigada, Senhor, por esta manhã de paz, de luz e de aprendizado. Que Jesus esteja aqui presente, nos abençoando e abençoando ao nosso companheiro, para que ele seja feliz na sua trajetória de estudos e que nós possamos levar hoje o melhor, que nós possamos aprender. Obrigada, Senhor. Nós temos hoje conosco a presença do Dr. Júlio Pérez. Júlio Pérez é psicólogo com 25 anos de experiência clínica e neurocientista. Como clínico e pesquisador, unificou os campos psicologia e neurociências e aprofundou seu interesse nos efeitos neurobiológicos da psicoterapia. Conduziu estudos com neuroimagem funcional sobre o tema em seu doutorado, em um dos pós-doutorados, revelando as repercussões cerebrais da superação mediada pela psicoterapia. É doutor em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela University of Pennsylvania, nos Estados Unidos, e pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, em diagnóstico por imagem. Possui artigos científicos publicados sobre trauma e superação, terapia por regressão de memória, neurociências, neuroimagem, psicoterapia, resiliência, espiritualidade, mediunidade e reencarnação. Sua linha de pesquisa neurofuncional a respeito da comunicação espiritual mostrou pela primeira vez o que acontece no cérebro durante a psicografia e abriu as portas para profissionais de saúde compreenderem melhor o tema sem polêmicas. Então vamos recebê-lo com muito carinho. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? É uma honra estar aqui com vocês e a minha expectativa nesse encontro é poder falar um pouquinho dessa história que envolve a terapia por regressão de memória. Esse tema, deve a psicoterapia considerar a reencarnação? Por incrível que pareça, somente em 2011, o primeiro artigo científico relacionando
a terapia por regressão de memória foi publicado numa revista de alto impacto, que é o Journal of Neuromental Disease. E eu quero comentar um pouquinho como é que foi a história da publicação desse artigo. O Dr. Eugene, que ficou como editor do Journal of Neuromental Disease por 40 anos. Esse é um periódico científico muito antigo, desde 1961, se não me engano. Antes disso, antes mesmo disso. Não me lembro exatamente o ano, mas é um periódico científico super respeitado e de longas décadas, né? E ele ficou igualmente por décadas como editor, e nesse mesmo periódico o Ian Stevenson publicou boa parte dos artigos dele, assim como outros pesquisadores na área da reencarnação. Numa ocasião, eu encontrei o Dr. Eugene, se não me engano, em 2001, e conversei com ele sobre a terapia por regressão de memória, e ele me falou então que eu preparasse um manuscrito e pudesse assim submeter ao jornal que ele mesmo leria e com uma atenção, porque ele considerava muito importante esse tipo de abordagem e que essa abordagem pudesse, de uma maneira séria, criteriosa, entrar no âmbito científico e no meio acadêmico. E assim foi. Eu preparei o manuscrito e depois, no corre-corre do dia a dia, como clínico, como pesquisador, depois de uns 2 anos, eu submeti à revista, né, que o Dr. Eugene havia sugerido, né, que é o Journal of Neuromental Disease, e em 2 ou 3 horas eu recebi a negativa do artigo. Foi um recorde de rejeição, né? Isso é comum acontecer, mas em 2 horas veio um e-mail: o seu artigo não será aceito. E aí eu quis entender por quê, né? E observei que o Dr. Eugene havia falecido e um outro editor estava por lá. E aí eu resgatei os e-mails que depois nós trocamos, etc. E conversei com o editor atual, falando, né, ele próprio leu os e-mails do Dr. Eugene, e esse editor pediu para eu ressubmeter o artigo, e foi visto com critério, foi para pareceristas, né, que os colegas avaliaram, fizeram sugestões, e assim, depois de algum tempo, nós publicamos. Isso para dizer, gente, que reencarnação já é um tema muito difícil, muito mesmo, no âmbito acadêmico. Agora, terapia, uma psicoterapia que considere reencarnação, é muito mais difícil ainda. E daí, a resistência, por essa resistência, né, somente em 2011, um primeiro artigo científico, e é esse que eu vou falar a respeito, essa palestra tem como base esse artigo, né, foi publicado. Quer dizer, muito antes disso, a psicoterapia, o meio acadêmico, já deveriam ter considerado a hipótese da reencarnação e, igualmente, a importância de se considerar a espiritualidade, a religiosidade das pessoas no âmbito terapêutico. E a gente vai conversar a respeito dos porquês. Então, esse é o artigo e está disponível também no meu site. Quem quiser ler esse artigo em português, foram várias as publicações em revistas de psicologia que estão lá disponíveis no site clinicajuliopérez.com.br. Depois eu passo para vocês o endereço. Eu gostaria de começar contextualizando o nosso momento, né? O
o momento cultural que nós vivemos, as pressões que nós estamos imersos aí, da correria, da competitividade, que todos, entre aspas, confundem amizades com interesse, né? O falecido Orkut, inclusive, que começou essa história, tinha como lema, né, que é parecido com o Facebook atualmente: faça parte da nossa rede de amigos, né? Quando na verdade os amigos e os interesses se confundem. Um mundo que nós vivemos de seguidores, né? O Twitter, por exemplo, né? Quantas pessoas seguem quantas pessoas, e poucos, na verdade, buscadores do próprio equilíbrio, do próprio eixo. Ontem eu dei uma entrevista para o Jornal da Cultura. Ontem, para quem não sabe, foi o dia da felicidade. E apareceu lá no Jornal da Cultura, das 21 horas às 22, né? Uma matéria interessante sobre felicidade, e eu concluí justamente isso, né? Como a felicidade, o conceito da felicidade hoje está completamente deturpado, né? Como se felicidade fosse aparição, ego, imagens maravilhosas no Facebook, parece que todo mundo é feliz, né? E os selfies, né? Então, a felicidade não tem relação propriamente com o ego, mas com uma paz de espírito, a percepção de que está valendo a pena, a percepção do mérito, um propósito, um significado mais amplo para a existência. Então, se você está alinhado ao que você sente intimamente e espiritualmente, o que é importante ser feito aqui, uma tranquilidade, uma paz de espírito, em decorrência, uma felicidade perene, vem como uma expressão natural. E são 3 os tipos, entre aspas, de afetos positivos, que a gente pode chamar de felicidade. O primeiro tipo, que é o mais raso, tem a ver com sensações boas. Por exemplo, depois que você faz um esporte, ou depois que você tem uma refeição gostosa, ou toma um banho gostoso, ou tem uma surpresa agradável, né? São afetos positivos, fugazes, né? Passam rápido, né? O segundo nível tem a ver com o bem-estar na família, no trabalho. É uma felicidade, um afeto positivo mais frequente, não é tão fugaz. Mas o terceiro e mais interessante nível de felicidade, que é a felicidade perene, a despeito de adversidade, gente, não estou falando que é um estado idealizado de Buda, né, como se nada atingisse, não é isso, mas um bem-estar perene, um afeto positivo longevo, que se estende com muito mais consistência, envolve um estilo de vida, com alguns preditivos. Esses são dados de estudos epidemiológicos, populacionais, a respeito do bem-estar e da felicidade. Gratidão, solidariedade, sentir-se útil e, em geral, o fortalecimento de virtudes e o caráter. Então, a felicidade perene se relaciona muito mais com esse jeito de viver e que fortalece um significado mais amplo para o dia a dia. É como se um esportista, por exemplo, que está se preparando para uma maratona, trouxesse a qualidade do objetivo dele a cada dia de treino. Então, nesse mundo de seguidores, fica muito difícil abrir espaço para reflexões mais íntimas, mais profundas. E a prece é um convite precioso nesse sentido. Por quê? Porque o ritmo interno dá uma diminuída, né? Por que a oração é tão bem vista no âmbito da saúde e
em grande parte, os artigos, né? Hoje, milhares de artigos, né? Não são mais centenas, são milhares de artigos que mostram, via de regra, o impacto positivo da espiritualidade ou da prece na saúde e assim por diante. Quando você aquieta o sistema nervoso central, aquele ritmo interno dá uma apaziguada, o mergulho em você mesmo é muito mais profundo. As reflexões são muito mais interessantes. E você deixa de atuar para conectar um sentimento mais íntimo e que tenha um significado mais amplo, né? Então, nesse sentido, quando vocês vêm a essa casa como um investimento de autoconhecimento, de estudo, esse é um convite que vai na direção contrária da pressão que nós recebemos aí fora na cultura da pressa e do descartável. Então a gente precisa abrir mais esses oásis no nosso dia a dia, porque o que prevalece lá fora é a competitividade, é o chegar na frente. Ao invés de você acolher o companheiro ao lado, não, você cotovela para chegar na frente. Quantas pessoas no âmbito corporativo, né, no trabalho, no dia a dia, sofrem como vítimas e também como algozes? Essa é a perpetuação do ciclo traumático. Eu sou vítima, né? Vamos pensar, há algum tempo, os calouros, né, de algumas faculdades sofriam aqueles trotes terríveis. E no ano seguinte, eles estavam fazendo igual ou pior nos calouros que estavam chegando. Quer dizer, a perpetuação do ciclo traumático. Por que isso acontece? Porque há um contágio de comportamento nessa perspectiva mais superficial do viver. Por exemplo, se eu começo agora a gargalhar ou a bocejar, não vou bocejar, senão vocês vão ficar com sono, vai ficar chato, mas há um contágio de comportamento, né? Eu espontaneamente sorri agora, vocês sorriram também. No entanto, isso também acontece, todos temos empatia, neurônios espelho, uma perspectiva mais ampla das nossas vidas. Assim como nós somos influenciados, nós podemos influenciar. E esse é um aspecto que a gente não pode esquecer do nosso dia a dia. Mesmo num ambiente hostil, num ambiente competitivo, que favorece confusões, conflitos, dá o exemplo saudável, pode contagiar o entorno. E os estudos em animais, tem vários interessantes, especialmente da Universidade de Califórnia, que eles chamam de The Power of Pack, o poder do bando. Por exemplo, tem um cachorro que é neurótico, e aí ele briga muito, morde criança, ou tem comportamentos estranhos. Aí ele vai para um bando de cachorros que estão harmonizados. Ele fica influenciado positivamente, ele encaixa na dinâmica harmoniosa do bando ali. Então, ao contrário do que se pensa, assim, no senso comum, que uma laranja podre influencia todas as outras, no comportamento humano, o bem-estar é muito mais forte do que o exemplo depreciativo. Por quê? A gente sempre fica com o melhor. E esse é o mesmo princípio que rege a propriocepção. O que é isso? Perceber, meio que inconscientemente, os movimentos, o nosso próprio corpo. Se uma criança cai numa piscina e começa a se debater e consegue se manter ali a salvo, ela elege, sem perceber, os melhores movimentos e que garantem a sobrevivência dela. Nós ficamos com o melhor. Mas, poxa, então por que é que nós não vivemos bem como poderíamos? Por falta de exemplos. Temos acesso a muito poucos exemplos no dia a dia. E nós podemos ser esses exemplos
boas influências ao entorno. Não se esqueçam disso. Esse é um aspecto importante que eu gosto de contextualizar logo no início da palestra, porque fica mais claro o porquê nós podemos e devemos considerar um sentido maior das nossas existências no nosso dia a dia, a cada dia. Então, é essa história, né, de seguidores, de performance, tem um monte de pressões, de mídias, etc. E, gente, eu gosto do Facebook, hein? Eu não estou falando mal do Facebook. Eu acho bacana, quando bem utilizado, é ótimo. Mas não nessa pressão do tipo, você está sendo vigiado, como se todos estivessem num videoclipe, né? Não dá essa impressão, às vezes, que o Facebook mostra uma parte, entre aspas, falsa do que seria a felicidade? Nós precisamos, aos poucos, internalizar esse estado mais consistente de felicidade. Isso só pode acontecer com o encontro de um sentido maior da nossa própria existência. Então, eu procurei, de uma maneira didática, colocar essa equação da nossa cultura atual, a cultura da pressa e do descartável. Novas necessidades são artificialmente criadas a cada dia, incluídas da falsa promessa de felicidade. Mais a comercialização acelerada dos bens materiais, mais oferta dos meios ágeis de comunicação, mais novas tecnologias de entretenimento. Gente, as crianças têm ficado muito mais nos brinquedinhos, né, do que no contato interpessoal. Tem um artigo que, se vocês quiserem também baixar no meu site, que é o risco traumático da cultura tecnológica. Porque se a criança não negocia nas brincadeiras, as crianças vão brigar, vão negociar, vão harmonizar depois. Né? Eu sou o dono da bola. Não, se eu sou o dono da bola, então joga sozinho. Não quero jogar sozinho. Então vamos jogar todo mundo junto. Quer dizer, são negociações. Agora, num brinquedo eletrônico, esse repertório de negociação, de lidar com adversidades, não é desenvolvido. O que deixa as crianças, quando adolescentes e adultos, com pouco repertório. E se você não tem repertório de negociação, você tem vulnerabilidade ao trauma. Você não tem o que a gente chama de pele psíquica. Imagina o seguinte, essa metáfora da pele psíquica. Você não pode nem ter uma pele tão frágil que é muito vulnerável a qualquer risquinho, já causa um trauma. E trauma, etimologicamente, o que significa essa palavra trauma? Lesão causada por um agente externo. Então você risca a pele, já é um trauma. Uma força externa rompeu a sua defesa. No entanto, a pele psíquica não pode ser também na outra polaridade. Tão grossa que o indivíduo fica insensível. Aquele calo. Por exemplo, a sola do pé está tão calejada que eu nem sinto a pedra. Posso caminhar. Isso é ruim também. Existe um ponto de equilíbrio. E que é o grande desafio nesse sentido. Então, a cultura hoje que a gente está envolvido, e essa é uma bandeira que eu chamo muito a atenção nesse artigo, cuidado, pais, o que é que nós estamos estimulando nas nossas crianças? Eu tenho 2 filhas, de 3 e 9 anos de idade, e esses cuidados são pertinentes a cada dia. Porque há uma pressão também dos coleguinhas, da televisão, do dia a dia. Vamos brincar. Não. A negociação, as brincadeiras pessoais, são muito importantes no desenvolvimento desse repertório que será fundamental mais adiante
no lidar com adversidades. Vou dar um outro exemplo. Nós fizemos em julho do ano passado um estudo sobre pintura mediúnica e neuroimagem na Universidade de Aachen, na Alemanha. Então, os médios pintores ficavam ali fazendo as pinturas mediunizados e também fora do transe, e a gente captou o que acontece no cérebro, etc. Esse estudo não foi publicado ainda, mas foi muito interessante observar o seguinte: as crianças hospitalizadas, algumas ficam traumatizadas, outras não. Que diferencial existia entre as crianças traumatizadas e não traumatizadas? Então, como os alemães são muito detalhistas, o prontuário eletrônico deles tem, assim, detalhes de fios de cabelo, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante, muito legal. E aí um colega cruzou alguns dados e observou que o diferencial das crianças não traumatizadas em internação foi um histórico de dormir eventualmente fora de casa. Foi dormir na casa do vovô, da vovó, foi dormir na casa do priminho, foi dormir na casa do amiguinho. Então a experiência da internação, a despeito de ser difícil, não era algo avassalador, como para aquelas crianças que não tinham repertório de dormir fora de casa. Então, a experiência saudável protege o indivíduo lá adiante, né, em relação à vulnerabilidade ao trauma. Então, essa equação resulta em excitação, euforia, ansiedade, que é o que a gente observa, né, no nosso dia a dia. Os transtornos ansiosos prevalentes na cultura que nós estamos. Pânico, fobias específicas, transtorno de ansiedade generalizada e suas comorbidades, né? Cefaleia, fibromialgia, abuso de substâncias. Então, de maneira geral, é o que vem nos empurrando essa cultura. Então, ao enxergar, nós podemos lidar com. Se a gente não tiver essa consciência, é fácil embarcar. E daí a minha responsabilidade aqui em começar a palestra com esses conteúdos. A interface superficial com um grande número de pessoas buscando vantagens imediatas, mais pessoas coisificam-se sucessivamente como produtos, ao passo que os vínculos afetivos se tornam cada vez mais frágeis, resultam na angústia do vazio e na ausência de sentido para a existência. Então, esse é um contexto quase invisível, gente, mas que a gente precisa estar de olhos abertos para oportunamente nos posicionarmos numa perspectiva saudável e deixarmos esse exemplo como possibilidade de contágio de comportamento nessa melhor direção. A psicologia, falando um pouquinho agora do histórico, né, da psicologia, surgiu há muito tempo, né, e um texto do Aristóteles chamado Acerca da Alma foi citado como o primeiro manual de psicologia. E a proposta original da psicologia era o quê? Estudar, compreender o espírito. Espírito, etimologicamente, do latim espírito, significa respiração, sopro. E como é que a gente explica a dicotomia entre a psicologia e a medicina? Os métodos de investigação para estudar o não palpável eram muito mais complexos do que os métodos da medicina,
que tem como interesse estudar o corpo, corpus, do latim, a parte essencial. E daí, por uma questão metodológica, quer dizer, é mais fácil estudar o palpável, é mais complexo estudar o espírito, o intangível, ou o sopro. Houve um distanciamento, outra vez, quase que invisível. Essas coisas vão acontecendo sem que as pessoas percebam objetivamente enquanto acontece. Então, parecia natural e realmente a ideia de dividir e estudar as porções do corpo e mais do que natural, desejável. Então, por exemplo, o primeiro microscópio de Walter Bullock, em 1879, trouxe benefícios incríveis. E a medicina se desenvolveu por esse caminho, o estudo das partes essenciais. Só que a parte essencial se transformou em uma miríade, uma vastidão de partes, e hoje a medicina tem inúmeras especialidades. A gente perdeu o contexto do todo. A visão de que o indivíduo não é simplesmente a soma das partes, é muito mais do que isso. Então, daí a importância também da gente considerar a possibilidade real de integração, a possibilidade de entender no processo psicoterapêutico que o nosso corpo responde aos nossos diálogos internos e vice-versa. Há uma integração, que a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente daqui a pouco. Dados interessantes para a gente pensar também. A fonte, o suposto término da vida psíquica, que envolve a autoconsciência, a cognição, o livre-arbítrio e o sofrimento humano, vem sendo debatidos desde as milenares tradições religiosas e os antigos gregos até a contemporânea neurociência. Todavia, sem o estabelecimento de um consenso. Então, a despeito desse debate, parece uma briga de polaridades, né? Não se chega ainda a um consenso. Contudo, olha só que interessante, mesmo sem ter um consenso da ciência, né? A visão do homem, a natureza que constitui, são esteios que norteiam as intervenções dos profissionais que se ocupam em aliviar o sofrimento humano. Quer dizer, então, o jeito que o profissional da saúde olha o indivíduo e busca o seu tratamento, a sua ajuda, vai influenciar a postura dele em relação ao tratamento. Se eu tive uma formação de que o indivíduo é dissociado entre partes, eu vou lidar com partes isoladas. Gente, quantas vezes eu tenho um irmão neurologista especializado em cefaleia, que faz parte, uma especialização, e na anamnese dele, porque a gente compartilha essa visão mais integral, ele pergunta sobre históricos traumáticos. Quer dizer, muitas pessoas que desenvolvem cefaleia se envolvem a partir de eventos dolorosos, traumáticos. Enquanto a gente não lidar com a etiologia, com a causa original, essa dinâmica, os sintomas continuam, a despeito dos medicamentos que as pessoas possam tomar. Exemplo, uma regressão, uma paciente que veio trabalhar esse termo, olha, não tem jeito, minha dor de cabeça é terrível, e isso vem há muitos anos. E durante a anamnese, qual foi a primeira vez que você teve uma dor aguda e que te chamou a atenção? Não consigo me lembrar. No entanto, em regressão, e é importante dizer que não é porque é regressão que a pessoa vai para a vida passada, hein? O inconsciente traz o conteúdo que ele precisa evidenciar.
Essa paciente vivenciou uma situação que ela tinha 8 anos de idade e que na escolinha ela fez uma atividade de caligrafia e a professora habilmente, né, disse: olha, sua letra é tão feia que os coleguinhas agora vão fazer a cara da sua letra. Ela ficou no meio, os coleguinhas em volta, fazendo careta, e ela naquela situação. Gente, isso não faz tanto tempo assim. Aproximadamente 40 anos. Nossa, não, é muito tempo. Não é muito tempo. E ela mantinha essa dor de cabeça recorrente a partir de um evento traumático, especialmente em situações que ela sentia que teria algum julgamento, alguma avaliação, antes de provas, antes de apresentações, por exemplo, com clientes no âmbito profissional que ela tinha. Então, o registro que ficou naquela ocasião foi de absoluta tensão, de risco, de medo em relação ao julgamento das pessoas. E uma primeira crise de dor de cabeça do autor. Então, a nossa sabedoria inconsciente registra todos os eventos importantes da nossa existência. É a nossa sabedoria espiritual. E a possibilidade de acessar essa sabedoria para que haja o encontro da etiologia é preciosa, é libertadora. Quando essa paciente se percebeu conectada à origem da história, ela conseguiu identificar a origem. A partir disso, ela começa a se desidentificar. Eu não estou mais lá com 8 anos. Eu vivo um outro contexto, numa outra circunstância. Eu sou uma mulher adulta, saudável, tranquila. São novos diálogos internos que a gente chama de redecisões cognitivas. Quer dizer, no trauma, a gente decide inconscientemente, imprime alguns diálogos internos que transformam sintomas, e a partir da regressão a gente tem ferramentas para a desconstrução dessa dinâmica anterior. Como é que a gente desconstrói a dinâmica anterior? O sintoma, com um novo comportamento saudável. À medida que eu fortaleço esse novo comportamento, o anterior vai perdendo força. Então, continuando. Se a gente não puder estudar a natureza humana como um todo, a gente não vai ter uma terapêutica eficaz. Então, considerar a sabedoria espiritual é absolutamente fundamental para que terapêuticas nesse sentido sejam eficazes. Portanto, a natureza humana é um objeto de estudo justificável, prescindível aos profissionais que se ocupam de tratar a dor psíquica em suas várias expressões. E a compreensão da etiologia do sofrimento estará no futuro próximo, e a nossa esperança, alinhada à terapêutica assertiva. Veja, quando o próprio indivíduo localiza o evento que deflagrou os sintomas atuais, ele consegue tangenciar o que não tinha significado ainda. E o sintoma continuava se expressando, quer dizer, o enredo traumático. É como se as pessoas repetissem a dinâmica traumática nos comportamentos. Freud falou algo muito, muito interessante nesse sentido. Quando a gente não lembra do trauma, nós reencenamos em comportamentos. E ele chamou isso a compulsão de repetição. Eu tendo a recriar o trauma. Mas por quê? Porque a tentativa inconsciente de materializar outra vez aquela situação e poder assim sair da situação. No entanto, o que geralmente acontece
a retraumatização. Exemplo concreto. Um paciente que chegou ao consultório, sofreu uma queixa, sofreu abuso sexual e estava com todos os sintomas do estresse pós-traumático. Durante a anamnese, que é o histórico clínico, ele vai perguntando os detalhes da infância, adolescência. Ela deu uma informação que a gente observa e que eu pude ver no Pérola Baiton, né, enquanto dava curso para médicos, psicólogos em relação ao atendimento de pessoas traumatizadas, que é super prevalente lá. A pessoa que chegava com a queixa tinha um histórico de abusos sexuais. Espera um pouco. Como é que isso aconteceu? Então, olha, teve uma vez que eu estava andando e numa rua tal. Como é que era essa rua? Era uma rua bem escura, pouca luz e tal. E eu usava um cabelo comprido, eu não via, e de repente alguém me agarrou pelo cabelo e aconteceu. Teve uma outra vez que eu estava com mais duas amigas, eu fui comprar um cigarro na banca do jornal e que era perto de um ponto de maconha. E eu estava com short, isso, aquilo e tal, e também foi abusada sexualmente. E outra vez, ela começou a descrever 8 abusos sexuais que inconscientemente ela reproduzia. Não é voluntário, gente, não é de propósito que a gente faz, mas é o inconsciente reproduzindo aquela situação como uma tentativa de materializar para poder sair do trauma. No entanto, o que acontecia? A retraumatização. De um evento lá de trás, originalmente, e que a regressão mostrou como etiologia, tendo acontecido no âmbito familiar, na primeira infância, e aquilo foi o começo da história. Então, é muito importante que a gente tenha a compreensão do início da história, da etiologia, que pode estar aqui ou pode estar no passado mais remoto, para que com essa consciência a gente consiga identificar e se desidentificar desses sintomas, entendendo sintomas como padrões de comportamento que buscam inconscientemente a saída do trauma. Tudo bem, gente? Como é que chegam as minhas palavras até agora? Depois a gente vai levantar para dúvidas, né? Eu achei que você tinha feito assim. A visão do homem, a natureza que o constitui, são esteios. Não, isso já foi. Então, por enquanto, gente, a ciência não descobriu quais são os ingredientes dinâmicos que constituem a personalidade, o ser único. Assim como uma imensa praia, um grão de areia não é idêntico ao outro, em relação aos seres humanos, não há pessoas idênticas, mesmo com a mesma bagagem genética e com as mesmas experiências. Por enquanto, o que a ciência mostra? Que a combinação da experiência pessoal e a herdabilidade genética são participantes na formação dos traços de personalidade. No entanto, vamos pensar aqui, gente. Será que, metodologicamente, a gente poderia reproduzir uma situação em que a experiência pessoal fosse idêntica à do outro, assim como a predisposição genética? Alguns casos muito interessantes nos ensinam. Por exemplo, gêmeos diencefálicos,
que têm ou siameses, a mesma carga genética, as mesmas experiências, porque estão ligados. No entanto, logo na primeira infância, mostram traços de personalidade absolutamente diferentes. Então, outros elementos devem constituir os traços de personalidade, além das influências do ambiente e da herdabilidade genética. Ian Stevenson chamou de terceiro elemento a reencarnação. O histórico espiritual que favorece expressões de talentos, de dificuldades, medos ou aptidões e assim por diante. Então, pensar, gente, que somente as influências ambientais, culturais e a herdabilidade genética constituem os traços de personalidade é, por enquanto, o pensamento científico, mas não é o bastante. E a gente deve considerar essa real possibilidade de outros elementos constituírem a personalidade. Esses dois casos que eu selecionei são muitos, gente. Infelizmente, as irmãs iranianas, elas tinham uma diferença tão marcante desde o início da vida. Quer dizer, uma era mais, gostava mais assim de leitura, outra gostava de sair, que elas pediram aos 29 anos para fazerem a cirurgia de separação, com todos os riscos. E esses riscos foram alertados devidamente. Tem muitas publicações científicas a respeito dessas irmãs. Elas faleceram na cirurgia. Esse é só um caso ilustrativo. Assim como a Abigail e a Whitney Hanson, nessa foto, 17 anos de idade, elas devem ter hoje em torno de 22 ou 23 anos, desafiam a hipótese de que a interação dos fatores genéticos e ambientais constroem exclusivamente a personalidade. Outros dados demográficos que justificam a consideração da reencarnação, da espiritualidade, em estudos científicos. No Brasil, 44% não acredita em reencarnação. A maioria da população brasileira acredita em reencarnação. Esse é um dado demográfico importante. Muitas pesquisas são feitas considerando dados demográficos. Então, se há uma crença nesse sentido, por que não estudar? Por que isso tem que ficar à parte da ciência? Ao contrário, há que se estudar. No mundo todo, vamos ver, 28% da população mundial acredita em reencarnação. Na Europa, em torno de 26%, Estados Unidos, 27%. Estudos em resiliência, que é a capacidade do indivíduo a atravessar situações dolorosas e voltar à qualidade satisfatória de vida, mostram que o indivíduo tem um poder curativo. Então, considerar o indivíduo é absolutamente necessário. Considerar a sabedoria do inconsciente dessa pessoa. Muitas vezes, especialmente as abordagens americanas, deixam uma coisa muito engessada, como se houvesse um método, que você tivesse que encaixar o indivíduo naquele método, naquele jeito de pensar. Cuidado. A possibilidade de respeitar essa própria sabedoria, acessar
uma perspectiva mais tranquila. A sabedoria espiritual inconsciente daquele que procura ajuda é absolutamente necessária para que o processo seja rápido. Muitas pessoas ficam em psicoterapia anos e anos e anos a fio. A ideia é você encontrar as dificuldades num processo de autorresolução de conflitos. O que o profissional vai fazer? Vai ser um coadjuvante desse processo. É como se ele estivesse trabalhando em sociedade com o inconsciente do paciente, sem imprimir 10 minutinhos do debate, sem imprimir uma técnica ou um jeito de funcionar específico desse paciente. O conhecimento e a valorização dos sistemas de crenças dos clientes colabora com a aderência do indivíduo à psicoterapia, assim como melhores resultados das intervenções. Portanto, a psicoterapia deve voltar-se para os pacientes e respectivos sistemas de crenças, no sentido de potencializar as suas capacidades. Os psicoterapeutas devem estar confortáveis com os pacientes que levantam questões existenciais e espirituais. Quer dizer, mesmo que não seja um terapeuta reencarnacionista e o paciente levanta esse tema, é uma questão ética, respeitar esse tema. Gente, esse artigo publicado em 2007, Espiritualidade, Credibilidade e Psicoterapia, teve um impacto tão grande, uma demanda de profissionais que... Gente, como é que eu integro esses temas no setting terapêutico? Porque eu quase que me sinto proibido a fazer isso. Gente, isso está mudando. E, felizmente, por intermédio das publicações científicas. Por quê? Quando você publica cientificamente uma massa crítica, olha, faz sentido que os profissionais considerem sim a espiritualidade no âmbito terapêutico, a formação dos profissionais vai modificando, o paradigma vai modificando. Então, a possibilidade de se estudar o fenômeno e publicar resultados é fundamental no sentido de mudanças paradigmáticas. Gente, há 15 anos não se podia falar sobre esse tema no âmbito terapêutico, que é um tema igualmente importante na psicoterapia, como se falar sobre a família, sobre o trabalho, as dificuldades de relacionamento interpessoal e tantos outros domínios. Portanto, a reencarnação vem sendo estudada e publicada em vários periódicos científicos. A gente não pode se eximir disso. É um tema, sim, que envolve resistências, porém, que vem sendo publicado no âmbito acadêmico, em periódicos respeitados cientificamente. Tem um detalhamento, uma linguagem bem tranquila, assim, acessível, que eu tentei deixar no livro, para quem tiver interesse, para uma inspiração que é a psicologia, a neurociência e a espiritualidade em si. Então, que estudos nós podemos fazer envolvendo reencarnação? Lembranças espontâneas de vidas passadas, de crianças, especialmente aquelas narrativas verificáveis. Então, aquele método que o Emendranath e Banerjee originalmente, depois de Jane Stevenson, desenvolveram, de coletar dados e depois confrontar esses dados, observando o índice de acerto, de erros, tratando estatisticamente esses dados. A xenoglossia, falar em idiomas não aprendidos, não é só falar, é
conversar, o que a gente chama de xenoglossia responsiva. Aconteceu um fenômeno interessante no estudo na Alemanha, que um dos médicos falou alguma coisa em alemão, os colegas alemães ali ficaram atentos e mantiveram uma conversa com alguém que não conhecia esse idioma. Esse fenômeno de xenoglossia responsiva é raro, raríssimo, mas se acontece, é porque faz parte da nossa natureza e a gente tem que respeitar. A psicografia com mensagens verificáveis, especialmente quando o conteúdo é desconhecido do médium, psicografa, e da pessoa que recebe a informação. Exemplo, um caso que eu pude acompanhar de perto. Uma psicografia que um paciente recebeu, dizendo: olha, o seu tio corre risco de vida, ele está pensando em se matar, e ele guarda uma arma na escrivaninha, com detalhes impressionantes. Né? Imediatamente esse paciente foi para a casa do tio, não tinha nenhum histórico de tentativa de suicídio, ele desconhecia isso, o médico desconhecia a família desse indivíduo, paciente, e de fato ele estava perto de se matar. A arma estava naquele lugar que o espírito disse, né, em psicografia. Então, esse tipo de informação que tanto o médium e aquele que recebe as informações desconhece, fortalece essa robusta evidência da vida espiritual, da reencarnação. Sonhos e pesadelos recorrentes, outra vez, com conteúdos verificáveis. E a terapia regressiva, com memórias verificáveis de vida passada. Eu vou mostrar para vocês, no próximo intervalo, na próxima participação, né, o que é a terapia regressiva e como é que a gente desenvolveu um estudo a respeito da verificação de dados que surgem espontaneamente. Durante a regressão, o nosso objetivo não é coletar dados, mas quando esses dados surgem, nós tentamos verificar. E eu vou mostrar para vocês alguns dados que chamam a atenção nesse sentido.